Bom dia, pessoal. Vamos de BTC. Boa tarde, né? Aqui na Espanha já são 14 horas e 58 minutos. No Brasil, 10h58 da manhã. Gente, a BTC tá em vias de protagonizar um belo engolfamento aqui nesse candle semanal. Estou no gráfico semanal da BTC. Se a gente fechar a plotagem, o desenho desse candle na virada da VWAP de domingo para segunda, acima de 16.800, vai significar um belíssimo engolfamento que provavelmente vai levar a BTC para testar a média móvel de 200 períodos que segue fixada em 24 mil dólares. Agora eu vou repontuar para vocês o gráfico mensal, eu vou sair do semanal, vou para o mensal, que segue com o RSI estocástico deitado no zero. Lembrando mais uma vez a vocês que a última vez que a BTC deitou o RSI estocástico por tanto tempo no mensal, ela simplesmente explodiu de 29 em direção a 69 mil dólares. E tem muito caçador de fundo aqui no canal que tá querendo buscar fundo próximo a 15.479, que foi o fundo até agora protagonizado. Pode até dar uma agulhada de novo para esse patamar, formar um fundo duplo. Mas não importa se o fundo vai ser 15.479 ou 15.470 num eventual fundo duplo, ou até 15 mil se ela realmente agulhar para esse patamar de novo. Não importa. O que importa é que com certeza ela vai explodir num movimento espasmódico de volta para nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Caçadores de fundo normalmente são pegos com calça curta. E aí, quando a BTC começar a sua explosão, avançando para cima de 18, 19, 20, 23, vai ter muita gente pagando o dobro da cotação atual por muitas altcoins de altíssima octanagem. Normalmente, caçadores de fundo são pegos com a calça curta. No gráfico diário, a BTC tá bonita, a próxima resistência é a mediana do canal de Keltner, na altura de 17.200, 17.300, que tá se confundindo com a base da nuvem na projeção. O Squeeze está advogando aqui uma bela criação de amplitude ondulacional compradora. O MACD está fazendo a exponencial curta cruzar de baixo para cima a lenta com muita força e ambas vão migrando para a banda superior da métrica, escalando para os quadrantes mais tópicos. No intraday, a BTC está um relógio suíço. Quando a gente tem essa reguinha aqui, a banda superior proporcional à banda inferior, os sinais fecham com absoluta rapidez e precisão. Foi o que aconteceu ontem, formou a reguinha, todos os assinantes com lucro no bolso rapidamente. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente porque a BTC desenhou essa reguinha aqui, esse reloginho suíço. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar os sinais. E antes de adentrar a seara fática, eu queria reportar esse artigo de um economista norte-americano aqui na Medium, que ele dá conta e aborda com muita profundidade a separação entre o Estado e o dinheiro. O último grilhão, né? A última conexão entre as características de um Estado soberano em 2022 com o Estado absolutista da Idade Média ainda é o monopólio da emissão de riqueza escrita. Desde que os soberanos absolutistas se apropriaram da emissão da riqueza escrita, eles viram lá naquelas feiras de Flandres, naquelas feiras da Idade Média, que os burgueses escreviam em letras de câmbio e registravam nas letras de câmbio riqueza líquida. Naqueles documentos, os soberanos absolutistas acharam muito interessante e se apropriaram da emissão da riqueza escrita, que era próprio dos burgueses, que registravam em letras de câmbio o saldo credor ou devedor em favor de uma ou outra parte. O fato é que, até hoje, em 2022, o monopólio da emissão da riqueza escrita ainda é estatal e a BTC veio para desromper esse monopólio. A revolução é muito maior do que a pólvora. Muitos antropólogos, sociólogos dão conta de que a revolução que a BTC pode promover seria proporcional à pólvora, mas esse economista dá conta de que é muito maior do que isso. Na verdade, a gente vai presenciar e ter o privilégio de protagonizar também, né, quem entrar no mundo cripto,
a gente vai participar da maior transferência de riqueza desde a Revolução Francesa. É algo muito interessante, eu vou deixar o link desse artigo da Medium. Ele aborda com muita profundidade a quebra do monopólio do Estado com relação à emissão da riqueza escrita, que agora é digital através da BTC. E voltando aqui à seara fática, o cofundador da Amber Crypto, o Titan Kullander, mais conhecido como TT, morreu dormindo nessa madrugada e deixou uma empresa com um patrimônio líquido de 3 bilhões de dólares. Uma pena, o TT fundou a Amber Crypto e acabou falecendo, sofreu uma parada cardíaca e morreu nessa madrugada, com apenas 30 anos. Elon Musk critica a mídia que fica caricaturando o Sam Bankman-Fried, quando na verdade o Sam Bankman-Fried, segundo Elon Musk, é só um criminoso comum. Essa caricatura que a mídia fica fazendo em torno dele, segundo Elon Musk, é muito prejudicial. Ele é só um criminoso que se apropriou de bens de terceiros, no caso, os recursos dos clientes, para fazer investimentos completamente tresloucados. A mídia fica caricaturando essa criatura, quando na verdade, segundo Elon Musk, estaríamos lidando com um simples criminoso comum. E Charles Hoskinson diz que a criptografia vai padecer, vai morrer se não houver uma identidade descentralizada. Segundo ele, todos nós seremos meras NFTs para os sistemas, e quando a inteligência artificial aportar na tecnologia blockchain, no mundo cripto, o que deve acontecer em no máximo 3 anos, segundo ele, todos nós seremos NFTs para os sistemas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a União Europeia adia a discussão de um preço teto de óleo, já que a Rússia ameaçou não fornecer petróleo para qualquer um que participe desse cartel de compradores, nem petróleo nem gás natural. E agora já existe um embargo contra o óleo e o gás natural russo. E agora a Rússia diz que qualquer terceira parte que participe desse cartel de compradores, impondo um preço teto para o petróleo e gás, não vai encontrar recursos em óleo e gás da Rússia e nem da OPEP. Ele botou a OPEP no meio e o Mohammed bin Salman não falou nada. Ou seja, quando coloca a OPEP no meio é porque a barra está um pouco mais elevada. E o Rishi Sunak sofre ataques de todos os lados ao pedir paciência nas reformas que ele prometeu. O fato é que o cobertor é curto. O Reino Unido subestimou a dureza da União Europeia naquele acordo do Brexit. O Reino Unido vive uma recessão e uma crise que nunca se presenciou desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então o problema não é a Liz Truss, ou a Theresa May, ou o Boris Johnson, ou o Rishi Sunak. O problema é que não tem dinheiro. E pedir paciência num cenário caótico, recessivo, com um nível de empobrecimento no Reino Unido escalando para patamares não vistos desde a Segunda Guerra Mundial, o problema não é a Theresa May, ou o Boris Johnson, ou a Liz Truss, que teve um mandato relâmpago, ou o próprio Rishi Sunak. O problema é que não tem dinheiro. E agora o Reino Unido se vê nessa bizarrice de tentar destronar o primeiro-ministro da ocasião, porque ninguém sabe quanto tempo ele vai durar. E agora os Estados Unidos proibiram de vez qualquer aquisição de câmeras de vigilância se tiverem fabricação chinesa. Segundo as autoridades norte-americanas, todos os equipamentos de vigilância e controle fornecidos pela China seriam potenciais espiões de um mundo que caminha rapidamente em direção ao metaverso. Gente, eu vou deixar o link dessa reportagem que trata da separação entre Estado e dinheiro, é muito interessante. O dinheiro fiduciário, tal qual nós conhecemos hoje, existe apenas como passivo de bancos licenciados pelo próprio Estado, que operam com níveis de alavancagem impostos pelo próprio Estado. E aí, nesse cenário, chega a BTC, que vai romper o último grilhão que vinculava ainda um Estado soberano em 2022
a um Estado absolutista da Idade Média, já que o Estado se apropriou da emissão e monopolizou a emissão da riqueza escrita, que agora é digital, graças à BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Não percam de vista esse gráfico no mensal, que está dando conta de uma brutal sobrevenda. Normalmente, caçadores de fundos são pegos com calça curta. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.